Olá, pessoal, boa tarde. Começando na medida desta terça-feira aqui pela RDC TV. E a gente continua aí, né, com os assuntos otimistas para esse início de janeiro. Hoje a minha convidada vai falar sobre um tema bem interessante, que é o Ano Novo, Planejamento Novo. A minha convidada é a Bruna Madri, que vai falar lá do Rio de Janeiro. Ela é psicóloga. Boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda mais uma vez ao Na Medida. Agora direto aí do Rio, né, Bruna? Boa tarde. Exatamente. Um prazer estar aqui contigo de novo, participando desse programa que eu tanto gosto. Bruna, antes da gente entrar nessa questão do planejamento, né? Eu estava até observando na tua live que tu fez sobre esse assunto recentemente e tu fala muito na questão da autoconfiança, né? Como é que tu vê essa questão da autoconfiança para que a pessoa entre o ano aí fazendo um bom planejamento? Perfeito. Às vezes as pessoas se perguntam, né, o que autoconfiança tem a ver com metas e planejamento? E eu sempre digo que tem tudo a ver, porque a autoconfiança é a capacidade que a gente tem de acreditar que a gente consegue fazer, realizar as coisas. E quando eu não tenho, por exemplo, um planejamento, uma meta, ou organizo a minha vida, a minha rotina para que eu possa dar esses passos, isso pode influenciar na minha autoconfiança. Porque conforme eu vou querendo algumas coisas, tendo desejos, e eu não vou conseguindo atingir isso, isso vai fazendo com que eu vá perdendo essa autoconfiança, com que eu vá perdendo essa crença de que eu posso e de que eu sou capaz de fazer as coisas. Então, a ideia é aproveitar esse início de ano que a gente está mais motivado, que a gente está com mais energia, querendo fazer diferente, para poder, então, pensar quais são os passos que a gente quer dar para que a gente possa chegar no fim do ano, né, com a nossa autoconfiança ok, com os nossos sonhos aí realizados. Bruna, e a gente sabe que essa autoconfiança é bem complicada agora no início de 2021, né? A gente enfrentou aí, ainda enfrenta um período de pandemia, né, que mexeu muito com a saúde mental das pessoas, né? Como buscar essa autoconfiança? Ela está também interligada ao nosso autoconhecimento, né? Perfeito, exatamente. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né, e afetou todas as pessoas do planeta. A gente hoje vive um problema coletivo, né, que todo mundo está perdendo algo, todo mundo está tendo que abrir mão de algo, perdendo pessoas, enfim, a gente está num momento em que sim, a nossa saúde emocional está pedindo socorro e a gente precisa ficar muito atento a isso, né? E com certeza a autoconfiança nos ajuda a enfrentar esse período também. Muitas pessoas durante a pandemia tiveram que abrir mão, né, das suas rotinas, por exemplo, de exercício físico. Muitas pessoas acabaram engordando um pouco mais, muitas pessoas acabaram não fazendo mais os seus hobbies e isso tudo vai impactando. Mas é importante que a gente não deixe se perder daquelas coisas que são importantes na vida da gente. É um momento, sim, que a gente vai ter que ressignificar muita coisa, reorganizar muita coisa, mas é importante a gente não se perder daquilo que realmente importa. E isso vai, sim, ajudar na nossa autoconfiança, eu ter esse autoconhecimento, eu saber quais são os meus valores, o que me alimenta, né? E quando eu falo em alimento, não é só alimento de comida, de nutrir, mas alimento da alma também, né? Que coisas que faz com que eu me sinta bem, ainda que num momento em que a gente está muito limitado. Mesmo dentro dessas limitações, o que vai me alimentar? O que vai me encher de energia para que eu possa seguir com entusiasmo e com motivação, mesmo em momentos difíceis como esse que a gente está passando? Bruna, e para quem está com esses problemas da alma que tu comentaste, né? E quer iniciar o ano aí com o pé direito, fazer um bom planejamento, né? Ter sucesso durante o ano, né? Seja na sua carreira ou na sua vida pessoal. Seria interessante procurar a ajuda de um psicólogo, talvez, antes de fazer esse planejamento, né?
Aí a gente precisa entender porque o planejamento pode já estar a busca pelo psicólogo, né? Então, se eu identifico, por exemplo, eu sempre digo que para a gente planejar o próximo ano ou planejar algo importante na vida da gente, a gente sempre vai ter que olhar para trás para ver o que não deu certo e o que a gente aprendeu com isso. Então, poder olhar para 2020, que foi um ano muito difícil, muito complexo para todo mundo, e entender o que eu gostaria que fosse diferente no próximo ano. E dentro do planejamento pode estar, por exemplo, eu gostaria que a minha saúde emocional ou a minha saúde de forma integral tivesse melhor. E aí sim poder planejar o que eu preciso fazer para que eu tenha uma saúde melhor, para que eu tenha uma saúde física, uma saúde mental melhor, né? É buscar um psicólogo, daqui a um pouco preciso da ajuda de uma medicação, tentar fazer exercícios físicos dentro daquilo que é possível na minha realidade. Então, o planejamento é exatamente poder pensar qual vai ser o meu passo a passo para conseguir atingir aquilo que eu quero. Se, por exemplo, o que eu quero é ter uma saúde física e emocional melhor em 2021, quais são os passos que eu preciso dar para que eu consiga ir conquistando isso mês após mês, né? Porque a gente sabe que uma saúde física e integrada, né? A gente não consegue isso assim, de um dia para o outro, né? Em uma semana. A gente tem que ter constância nas nossas escolhas. Então, por isso que é importante esse planejamento e esse plano de ação, que é para a gente não desistir no meio do caminho, que esse é um dos principais motivos que as nossas metas falham, né? Que às vezes a gente só olha para o objetivo final, sem desmembrar, digamos assim, esse plano de ação e vai se desmotivando porque parece que é muito pouco que a gente está conquistando. Pois é, justamente eu tocar nesse ponto que eu percebi que tu falou bastante na tua live, né? Tu falou na questão assim, o que é preciso mudar para que os erros do passado não se repitam, né? Eu achei bem interessante isso aí, que tu tocaste nesse assunto aí, eu acho interessante para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Repetir os erros do passado, né? Como acertar, Bruna? Isso é uma coisa que é super importante, porque o que acontece? A maioria de nós não gosta de errar. Errar é muito ruim, né? O sentimento de não deu certo, fracassei, errei, é algo ruim. Mas os erros, eles nada mais são do que um passo para o nosso aprendizado para que a gente possa fazer diferente. Então, quando a gente comete um erro, ao invés da gente se agarrar nesse erro e ficar se machucando, se culpando, se torturando por ter cometido esse erro, o mais inteligente é que a gente possa compreender, né, no sentido de que, ok, eu errei, somos humanos e enquanto a nossa existência humana a gente vai errar ao longo da vida, mas principalmente o que eu posso aprender com esse erro, o que eu posso mudar daqui para frente para que isso não aconteça de novo, né? Então, os erros, eles nos ajudam como uma bússola, assim, bom, esse caminho eu sei que não vai me levar onde eu gostaria. Então, a partir desse aprendizado, qual é o outro caminho que eu posso trilhar para que eu tenha um resultado diferente? Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, é inevitável que o meu resultado seja o mesmo. Né? Se eu planto abacaxi, eu não tenho como colher maçã. Então, a gente tem que entender que isso faz parte do processo. E como é que é para ti, como psicóloga, fazer um planejamento adequado? Eu entrevisto muito as coaches aqui no programa e elas falam muito que escrever e visualizar o que se deseja é interessante e acaba se realizando, né? Seja lá imediatamente ou a longo prazo. Como que tu vê isso, Bruna? Na verdade, o escrever as metas, ele não é importante, ele é essencial. Porque muitas vezes as pessoas pensam, início de ano eu tô pulando as ondinhas ali, mentalizando o que eu quero para o próximo ano e isso é meta. Gente, isso não é planejamento, isso não é meta, isso são desejos. Porque para que a gente consiga atingir aquilo que a gente quer, a gente precisa pensar qual vai ser o nosso plano de ação. Porque as coisas, elas não acontecem só com a força do pensamento, a gente tem que botar em prática também, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se dedicar para que as coisas aconteçam. Então, escrever as metas é o primeiro passo. Por quê? Se eu escrevo as minhas metas, eu estou dedicando um tempo, eu estou colocando a minha cabeça, o meu foco e a minha atenção nisso, e a partir daí eu já estou me comprometendo com isso.
deixar essas metas no lugar visível também é essencial, porque não adianta nada no início do ano, estou com gás, eu sento, eu escrevo, eu me comprometo, e aí eu boto na gaveta e lá em março eu já nem lembro o que eram as minhas metas. Então, é muito importante que a gente dedique um tempo e se comprometa com a constância desse plano de ação para que a gente realmente consiga atingir as metas. Porque para tudo na vida, a gente precisa se dedicar e ter constância, né? Se eu quero aumentar a massa magra, por exemplo, eu preciso ir na academia com constância. Não adianta eu ir uma semana, falta 2 e outra, porque isso não vou conseguir o meu resultado. Então, é muito importante que essas metas elas sejam escritas, elas estejam bem fácil de visualizar e eu tenha esse plano de ação esmiuçado para que eu possa ir indo degrau por degrau até eu conseguir atingir o meu objetivo final. Seria, então, um conjunto de fatores, né? A dedicação, o foco, a persistência, ter disciplina, mas antes de qualquer coisa, ter paciência para chegar ao resultado que se quer, né? Exatamente. E mais do que paciência, é aprender a valorizar os pequenos passos. Porque, por exemplo, se eu quero emagrecer 10 quilos em um ano, tá? Eu preciso dividir isso em 12 meses. E aí eu vou ver que se eu emagrecer 1 quilo por mês, eu consigo atingir a minha meta, dando umas escorregadinhas de vez em quando. Só que quando a gente está só olhando para os 10 quilos, se eu emagreço 1,5 kg, eu não comemoro, porque está muito longe dos 10 quilos. Então, a gente precisa aprender a comemorar esses pequenos passos que a gente dá também, porque é com pequenos passos que a gente vai conseguir chegar lá. E muitas vezes as nossas metas, elas falham, porque a gente só olha para o objetivo final e não comemora essas pequenas vitórias que vão acontecendo ao longo do caminho. Porque essas pequenas vitórias é que vão nos dar motivação e entusiasmo para que a gente persista nesse objetivo. E essa questão do medo, Bruna, atrapalha? Tu mesmo comentar aí, né, o teu depoimento pessoal, né? Desde que eu te conheço lá em Cachoeira do Sul, ó, tu veio para Porto Alegre, agora tá atuando aí no Rio de Janeiro. Pode-se dizer que tu não teve medo nenhum de mudança, né? Ter o medo da mudança, como é que tu interpreta isso, né? Qual seria a relação para se ter aí um bom planejamento? Medo, toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, que tem algo novo, algo desconhecido, é normal que a gente sinta medo. O medo é uma emoção natural e que faz parte da nossa existência. Ela é protetora, digamos assim, ela serve para nos proteger. Porque quando a gente tem medo, a gente vai com mais cautela, né, nas ações, nos objetivos. Então, o medo, por um lado, ele é importante porque ele faz com que a gente pense, avalie. Porém, o medo excessivo, ele nos paralisa. E é isso que muitas vezes as pessoas me procuram pedindo ajuda, porque elas estão paralisadas. O medo é tanto que chega a ser patológico, tóxico, né? Que impede a pessoa de dar o próximo passo. Bem como tu disse, eu sou uma pessoa que eu mudo quando eu não estou satisfeita com algo que está acontecendo na minha vida. E isso não quer dizer que eu não sinta medo, né? Quer dizer que eu vou ainda que com medo, que é assim que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Então, assim, não tenham medo de conseguir coisas boas, de conseguir coisas grandes. Todo mundo é capaz de conseguir aquilo que deseja, desde que seja algo alcançável, né? Tem que ser coerente com a realidade. Eu, por exemplo, eu sou psicóloga e professora universitária. Se eu desejar comprar uma Lamborghini, por exemplo, em um ano, é algo que está incoerente com a minha realidade. Possivelmente eu vou me frustrar, eu vou ficar mal, porque isso é algo que está distante. Mas eu posso me organizar para ter algo que está dentro da minha realidade. Então, às vezes, é uma questão de ajuste. Hoje a gente tem ferramentas excelentes que nos ajudam a montar metas de forma que a gente consegue atingi-las de forma muito eficaz. Como, por exemplo, a ferramenta Smart. Quem não conhece, eu justamente ia te comentar, né, Bruna, que tu fala muito sobre metas Smart, né? Até eu fiquei com dúvidas, mas o que seria essas metas Smart? Exatamente. As metas Smart, elas têm algumas regrinhas quando a gente vai criar as nossas metas, que, de novo, eu preciso me dedicar, né? Então, as metas, elas não podem ser metas
muito grandes, né, a muito longo prazo. Elas precisam ser metas atingíveis, né, e metas palpáveis que eu consigo mensurar. Então, isso é super importante. Eu tenho que saber quanto eu preciso. Eu quero trocar de carro, por exemplo. Eu preciso saber quanto eu preciso economizar por mês, né? Quanto que eu tenho para investir e trazer para a minha realidade isso. Essas metas, elas precisam ser algo que realmente faz muito sentido, que eu desejo muito aquilo, porque senão eu vou me perder no meio do caminho e eu vou desistir. Então, são algumas regrinhas que quando a gente vai construir as nossas metas, a gente tem que ficar atento, porque se a gente consegue preencher esses requisitos, a possibilidade da gente conseguir atingir isso é muito grande. E o que tu sentiu, assim, agora com essa tua live, né? Que eu achei tão interessante esse tema que eu até trouxe para Na Medida, né? O que tu sentiu de feedback das pessoas lá que ficaram participando da tua live ou até mesmo dos teus pacientes nesse início de ano, né? Quais seriam as maiores dificuldades deles em relação a fazer um planejamento? Eu vejo que o que pega bastante é a questão da autoconfiança mesmo e a questão das pessoas muitas vezes não saberem o que elas querem. Elas estão perdidas, elas sabem que não estão bem, que não estão felizes aonde elas estão, mas elas não sabem muitas vezes identificar o que não está legal. E se eu não consigo identificar o que não está me fazendo bem ou que não está me fazendo feliz, é muito difícil eu conseguir saber aquilo que vai me fazer feliz. Então, às vezes, a gente precisa ter um trabalho de autoconhecimento antes de começar esse planejamento, né? Que foi um pouquinho que a gente falou no início do programa hoje, da importância do autoconhecimento, para eu entender, beleza, eu não estou feliz com a minha vida como ela está agora, mas o que eu preciso fazer? E a partir daí, então, poder estruturar esse plano de ação, né? Durante a live foi muito legal, porque eu fiz falando sobre os 5 motivos que fazem com que as nossas metas falhem. E foi muito legal que depois que acabou a live, várias pessoas me mandaram foto dos seus caderninhos e das suas folhas com as anotações das metas. Porque esse foi um dos primeiros motivos que eu disse, é importante sim, sentar e escrever as metas. Então a gente muitas vezes está nessa inércia, mas precisa dar esse primeiro passo. E é muito interessante, porque quando a gente começa a ação, as coisas começam a acontecer. Então, se alguém que está nos assistindo agora percebe que está nesse momento de inércia, eu convido a, quando terminar o programa, sentar e escrever. Que já é o primeiro passo, já vai sair da inércia e as coisas vão começar a acontecer, aí os pensamentos virem, as ideias virem e a energia começar a movimentar. E Bruna, a gente falou aí muito do medo, falou da paciência, né? Mas também tem uma técnica que eu acho muito interessante, que há um tempo atrás, quando tu participou do Na Medida, tu comentou, que é a questão das técnicas para não se ter a ansiedade, né? Porque se for fazer o seu planejamento e colocar a ansiedade em cima, estraga tudo, né? Qual seria a técnica que as pessoas devem utilizar nesse momento? Ótimo trazer esse tema, porque a ansiedade agora teve um boom histórico, né? Eu nunca atendi tanto quanto durante a pandemia. E tem toda a relação, porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue apreciar o caminho, a gente só olha para o fim. E aí isso estraga todo o processo. Uma das técnicas que eu trabalho e que é a base, né, de toda a minha formação é o mindfulness, que é a meditação, né? Que é a gente dedicar alguns minutos por dia para prestar atenção na respiração, para observar os pensamentos e para aprender a gerenciar essa ansiedade. Porque vivemos em tempos em que, infelizmente, estar com níveis altos de ansiedade é o normal, digamos assim, é o natural. Então, a gente precisa aprender a gerenciar essa ansiedade para que a gente possa ter mais qualidade de vida e possa fazer as coisas, né, do nosso dia a dia, levar as nossas tarefas, os nossos objetivos de forma mais equilibrada. Então, as técnicas de meditação, tem vários estudos já comprovando o quanto elas são úteis e o quanto elas realmente trazem benefícios no manejo, nessa regulação da ansiedade. E como é que tu tá aí no Rio de Janeiro, Bruna? Os teus atendimentos continuam online? Como é que tu pretende ter o teu planejamento para esse ano aí com os teus pacientes? Como é que vai ser?
Então, durante a pandemia, a gente já tinha migrado para o online, para o digital, e eu pretendo permanecer no digital até as coisas se organizarem um pouco mais, né? Porque eu percebo que os resultados que a gente tem no online é os mesmos do presencial. Então, todos os meus pacientes vieram comigo, né? E eu atendo pacientes não só do Rio Grande do Sul, mas eu atendo pacientes fora do Brasil também. E isso dá uma mobilidade muito grande para a gente, né? Porque a gente consegue atender pessoas de diversos lugares e as pessoas podem escolher com quem elas gostariam de se tratar, né? Enfim. Então, nesse primeiro momento, eu estou totalmente digital. Os cursos que eu estou fazendo são totalmente online, né? Inclusive agora, nesse sábado, eu vou fazer um workshop 100% online para ajudar quem está meio perdido aí a construir o seu planejamento de 2021. As aulas da universidade, da pós-graduação também estão 100% online. Então, eu acredito aí, o meu planejamento, pelo menos para esse primeiro semestre aí de 2021, é seguir trabalhando no digital. E para quem quiser te seguir, Bruna, ou quiser tirar alguma dúvida contigo, né? De que forma as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Bom, a rede social que eu sou mais ativa e que eu compartilho mais conteúdo, né, de autoconhecimento, de ansiedade. Agora eu estou compartilhando muito conteúdo sobre metas, planejamento estratégico, é no Instagram. Então, quem quiser me acompanhar, é só me adicionar lá. O meu arroba é psi, de psicóloga, né? psi.brunamadri. E é só me seguir e acompanhar os conteúdos. Pode me chamar no direct, que a gente troca uma ideia. E também tem uma página no Facebook, mas eu digo que eu estou mais presente mesmo no Instagram. E para finalizar a nossa entrevista, deixa aí para quem está nos assistindo 5 dicas para começar o ano com o pé direito e planejar bem aí esses 12 meses de 2021. Primeira dica é: invistam em autoconhecimento, né? Entender as suas emoções, do porquê se sente assim. Segunda dica: cuidem da alimentação, cuidem do corpo, cuidem da imunidade, porque nós somos o nosso corpo é uma engrenagem perfeita e tudo está interligado. Então, é importante cuidar do corpo, sim. Tenham clareza quais são os valores de vocês, o que realmente importa, né? Cuidem das relações. Quem são aquelas pessoas que são importantes para vocês, como vocês têm alimentado isso. E, por fim, jamais deixem de lado o autocuidado, né? Tenham momentos de lazer, tenham momentos de tranquilidade, de ócio, de descanso, sem se sentir culpados. Então, acho que essas são as 5 dicas aí que eu dou para que a gente possa fazer um 2021 com muito mais saúde e qualidade de vida. Sucesso, Bruna, para ti no Rio de Janeiro com o teu trabalho. Que venham muitas pautas aí em 2021 para a gente aqui no Na Medida, tá bom? Muito obrigada. Sucesso para vocês também. E o Na Medida fica por aqui. Voltamos na quinta-feira com mais novidades aqui pela RDC TV. Agora você fica com o Cláudio Andrade e o portal RDC. Até lá!